Bom, pessoal, muito boa tarde. Vou fazer um vídeo aqui, mais ou menos dois em um. Num vídeo passado aí que eu deixei para trás, ele acabou cortando o final. O meu editor de vídeo, ele tá me sacaneando, ele tá deixando escuro, né? E eu acabei não mostrando a finalização do... Opa! Vamos lá, voltamos aqui. Acabei não mostrando a finalização da mangueira, né? Então, a troca da mangueira aqui, deixa eu levantar aqui. A troca da mangueira aqui ficou assim, ó, né? Ficou aqui preso aqui com a mangueira cristal aqui, né? Não tá vazando nada, já testei. O filtrinho ficou aqui. O rapaz do vídeo que cortou lá, ele comentou que ele usava desse filtro e começou a vazar por aqui, né? Então, como ele tá aqui num lugar onde se começar a vazar o cheiro vai todo lá para dentro, então aqui eu consigo visualizar bem se ele vai estar vazando, né? Então, aqui ficou o filtro, né? Já andei com o carro, até esse vídeo vai ter a parte da mangueira e do consumo. Já andei com o carro, tá tudo ok. Aqui ficou a mangueira. Aí nós temos a parte lá do fundo. Aí nós vamos ter a parte aqui do fundo, né? Onde eu coloquei essa mangueira. Eu até comentei, para quem escutou o áudio, né? Eu comentei que isso aqui tem que deixar uma folga aqui, porque com o tempo ela vai encolhendo e vai ficando duro. Como o rapaz falou, usa a mesma mangueira faz 4 anos já e tá dura que nem uma pedra, mas não racha, não faz nada. Realmente isso aqui vira um tecalon com o tempo, fica muito duro, né? E aqui embaixo, vamos ver se consigo mostrar lá embaixo, que também eu já coloquei, ó lá. Ficou assim embaixo, né? O meu tem um cano de cobre aqui, que também não faz nada, pode usar à vontade. E quem fala, o cobre talvez danifique se você largar 20 anos o carro parado, mas como circulando não vai danificar nada. Então aqui também tá aqui, né? E agora vamos ao que interessa. Vamos falar de consumo, né? Tirei a média de consumo. Nesse meio tempo, depois que eu troquei essas mangueiras, que eu troquei a borrachinha ali, né? Que até acho que é o vídeo da semana passada, agora eu vou colocar a borrachinha, coloquei a borrachinha, eu fui montar tudo de volta. E a única hipótese que eu tenho é a seguinte: provavelmente eu não encaixei algum cabo de vela aqui direito no carro, na tampa, não aqui, mas na tampa, provavelmente eu não encaixei algum cabo de vela direito e eu percebi que o carro começou a dar uma amarrada. Quando eu saía de uma lombada, eu pisava assim, ele dava uma amarrada. E como eu estava no final antes de completar a gasolina de novo, já estava perto de 1/4 de tanque ali, que geralmente eu completo antes de chegar um pouco num quarto. Geralmente eu abasteço lá dá 15 litros, 16 litros mais ou menos, né? E o meu carro ele não vai até 40. Eu sempre falei isso nos meus vídeos. Meu carro ele não enche 40. Se eu mando o cara completar lá e ele para a bomba para ali no automático da bomba ali, ele chega, ele fica em 34, 35 litros. E fica sempre uma reserva de 5 litros ali de vão. Ele não chega a 40. Então eu ando com o carro geralmente até perto de chegar num quarto e vou lá completar, dá 16, às vezes dá 15, às vezes dá 17 litros. E o meu marcador de combustível ele nunca vai até o final, né? Agora eu já andei com esse carro aqui um bom tanto já, mas ele não vai até o final. Ele fica entre o meio e o 1.
Aí uma vez que eu tentei regular isso, eu fui lá e pedi pro cara completar e coloquei, e entrou, parou no automático, eu fui lá e coloquei no 1.1. Aí quando ele chegou na reserva, o carro começou a falhar. Por sorte eu estava na rua do posto, ia dar uma pane seca. Então eu pedi daí naquela hipótese lá, eu pedi para o cara completar, colocar 10 litros apenas de combustível. Chegando em casa, eu fui lá e tirei esses 10 litros com a mangueira, né? E constatei que tinha até um pouco mais de 10 litros, tinha 12 litros na época, né? Tinha 12 litros não, tinha 10 litros e um pouquinho só, estava falhando o carro já. Aí eu voltei esses 10 litros e o marcador meu, ele ficou quando eu voltei esses 10 litros, esse marcador meu, ele ficou no 1/4. Então, se a gente for ver, tem lógica, 1/4 do Fusca é 10 litros, né? Porque o Fusca ele tem 40, então 1/4 é 10 litros. Porém, quando ele entrava na reserva, ele já estava zerado. Então a reserva dele, essa marcação entre a reserva e o 1/4, ele consumia os 10 litros, quando era para consumir apenas 5 litros, né? E os outros 5 seria da reserva para baixo. E o que acontece? Então, é um marcador original da marca Instron, da Volkswagen, nunca troquei esse marcador de combustível. E só que ele tem essa característica, né? Ele não marca corretamente. Então o que eu fiz? Na época eu optei pelo seguinte: eu peguei os 10 litros que eu tinha lá e ajustei na entrada da reserva. Então quando o ponteiro vem caindo e ele chega ali na entrada da reserva, eu sei que eu tenho 10 litros. Então quando eu vou lá e abasteço dos 10 até ele travar lá, ele vai entrar 25 litros, ele passa um pouquinho do meio só e trava ali. Ele não vai chegar no 1.1. Mas eu prefiro assim, uma segurança minha, do que se eu pegasse pegasse, vamos supor lá, e colocasse 10 litros de combustível lá no tanque e regulasse no 1/4, né? Só para dizer que está marcando certinho. Então eu conheço o meu carro, eu prefiro assim, né? E foi a única vez. Aí, voltando ao assunto, então o que acontece? Eu peguei e eu acho que eu não encaixei direito esses cabos e de fato queimou o meu rotor. Então era um rotor Bosch com resistência aqui de 5K e o carro começou a dar umas falhadas, né? E começou a amarrar na saída de lombada. Aí isso foi num domingo, aí na quarta-feira eu resolvi fazer algumas pendências com ele, andei muito com esse carro, andei por volta de uns 30, 40 km dentro da cidade, no trânsito, anda e para e acelera, e o povo buzina para cumprimentar, outros buzinam para xingar, né? Então fiz muito trabalho aqui dentro da cidade com ele e o carro dava aquela amarradinha, principalmente quando ia retomar. Aí eu peguei e resolvi chegar em casa e ele queria morrer. Eu falei, é estranho, né? Nem abastecia ainda e tal. Fui tentar uma regulagem, não dava uma regulagem legal. Aí eu resolvi tirar a tampa daqui, como eu sempre falei para vocês, que eu sempre retiro para colocar um pouco de graxa. Eu sempre faço esse serviço de manutenção, retiro para colocar um pouco de graxa, coloco óleo aqui dentro do eixinho, né? Sempre faço essa manutenção. Aí eu fui constatar que, o que aconteceu? Eu fui constatar que o meu rotor estava queimado. E o rotor queimado, o que acontece? Nesse carro aqui ele não pifa o carro, eu nunca entendi isso. Ele não pifa, só que ele fica atrapalhado. Eu acho que o fato de ser uma bobina, condensador e platinado, ele pula a faísca direto daqui para cá pro ponto, né? Ele vai a faísca para algum lugar. Quando eu estava usando o módulo do Danilo, que está guardado, um módulo muito bom, ele não fabrica mais. Acho que não fabrica mais, pelo menos não tenho mais contato. E ele morria o carro. Aí eu sabia que era o rotor. Mas aí na emergência eu acabei
pegando, falei, se eu precisar usar o Fusca, eu fiz isso aqui, né? Eu coloquei um cobre, um fio de cobre aqui de 1,5 aqui, coloquei um pinguinho de estanho, coloquei o multímetro aqui, constatei que está tendo passagem direta e coloquei aqui em cima, o que é isso aqui? Araldite. Coloquei araldite em cima aqui, aí você põe o multímetro aqui, coloca aqui em cima, ele não tem passagem. Põe o multímetro aqui, coloca aqui, não tem passagem. Então essa parte aqui ela está isolada, mas ele está com a passagem direta. E funcionei o carro e andei com o carro desse jeito. Andei com o carro mais um tempo, aí eu fui abastecer. Aí depois disso eu acabei comprando por aqui tá difícil achar rotor, mas eu acabei comprando isso aqui no Mercado Livre. Na verdade eu comprei esse aqui e um Marflex, mas eu só tô com esse agora fácil, o outro eu guardei já. Comprei esse Olympic, não comprei Bosch. Por que eu não comprei Bosch? Porque isso aqui é direto, isso aqui, você põe o multímetro aqui, ele zera, ele não tem resistência. Então vai sem resistência. A única situação que eu vou ter é o meu tojo lá, quando ligo ele vai ficar fazendo uns tec-tec, mas aí eu já vou providenciar um filtro de entrada lá para ver se eu elimino o tec-tec. Então eu comprei isso aqui, não usei ainda porque está funcionando com esse daqui, eu vou funcionar com isso aqui, essa média de consumo. Por quê? Porque com todos esses perrengues, essas trocas de mangueira, tirar a borrachinha de lá que não vazou, graças a Deus está funcionando, né? Com tudo isso daí que eu fiz, eu fui tirar a média de consumo e me surpreendi. Eu até falei pro cara, mas se completou? Ele falou, não, tá no automático da bomba, vou colocar aqui, apertava, dava automático de novo. Então chegou no automático, marcou lá no painel do jeito que eu costumo marcar, constatamos que entrou a gasolina, né, que precisava lá. Porém, o que acontece? Ele fez uma média que o meu Fusca nunca fez dentro da cidade, ó, 10,81. Lembrando, com a gasolina do posto sem bandeira, que eu já comprei separadamente, já fiz a separação de álcool dela, 30% de álcool que tem, porém fez 10,81 com essa configuração, principal 122,5, ar 110, lenta 50, que eu preciso trocar, mas não vai ser agora, e o injetor 50. Então tá igual aqui. Aqui já tinha, quando eu coloquei ele aqui para testar na primeira média aqui, que era o posto da Ipiranga, deu 8,54, que era a média que eu costumava fazer, né? Se a gente for pegar aqui os outros aqui, olha lá, 8,85, 8,9, 46, 21, 27, né? Aí na primeira média do posto sem bandeira, 9,52. Na segunda média do posto sem bandeira, 10,81. Então, abasteci lá de novo, essa vai ser a terceira média do posto sem bandeira, né? E de fato, gasolina bem mais em conta do que a do posto Ipiranga aqui. E não percebi nada de anormal no meu carro, tirando o fato que queimou o rotor aqui, mas foi por alguma coisa da ignição, né? Então essa aqui é a média que eu me surpreendi. Isso aqui eu acho, eu não sei, vamos ver a próxima, porque eu acho que isso aqui deve estar errado, né? Então depois na próxima a gente vai tirar. Aqui deu 9,52, né? Que já deu um litro a mais aqui. E aqui deu 10,81. E eu andei com ele muito na cidade. Não peguei muita rodovia com ele não. Andei muito na cidade e peguei algum trânsito. Porque aqui, onde eu moro aqui, ultimamente é só trânsito, de domingo a domingo, né? Uma coisa que eu tive que fazer nesse carro, até eu fiz um vídeo sobre isso já para postar. O que eu tive que fazer nesse carro? Eu tive que abaixar o ponto inicial para 13 e abaixar o final para 33. Por quê? Porque ele estava amarrando em alta. Eu não sei o que tinha, que ele não rendia em alta. Aí se achava que era excesso e tal. Aí um dia eu resolvi reduzir o ponto final um pouquinho. Eu tinha aqui 20, né,
de avanço, né? Eu resolvi abaixar para 13. Ele melhorou a marcha lenta e melhorou a final. Então hoje ele está aqui, ó, de 13 a 33, né? E eu estava usando pontos mais altos que esse, né? Antes de mudar esse álcool na gasolina, né? Eu cheguei a usar aqui, ó, final 40 de avanço, né? Ponto de 15 a 41, né? Aqui de 15 a 40. Cheguei a usar alguns pontos bem altos, né? 15 a 40, o carro estava rendendo legal. Até eu fiz alguns vídeos, vai precisar aumentar e tal. Só que depois que eu coloquei realmente a mistura, e principalmente desse posto que eu abasteci agora, o 15 ele começou a chacoalhar o motor e começou a não render em alta. Então eu tive que reduzir isso daí, né? Não sei o que aconteceu, preciso investigar. Não sei se a mistura está sendo mais eficiente dentro da câmara, que mistura eficiente não precisa de ponto. Ponto alto é para mistura que não queima, mistura que é lenta de queima, né? Então quando a mistura é eficiente, quando o combustível é eficiente na queima, ele queima rápido, né? Então não precisa de muito ponto. Isso tanto faz gasolina, álcool. Se o álcool tiver com água, ele não vai ser eficiente e ele vai atrapalhar. E se a gasolina tiver com muito solvente, dependendo da situação, você vai ter que colocar mais ponto. Se a mistura tiver pobre, vai ter que colocar mais ponto. Então pode ser isso, eu enriqueci a mistura, né, com 110 no ar, então ele pediu menos ponto, né? Então agora nós vamos tirar esta nova média de consumo, né? Então marquei lá já 82,100 e vou tirar essa nova média de consumo. Aqui entrou só 15 litros e eu andei pra caramba com o carro, o ponteiro não abaixava. Até eu achei, nossa, será que que aconteceu alguma coisa, o cabo enroscou lá? Nada, era isso mesmo, né? E agora a gente vai tirar então a nova média. Então quem quiser copiar no carro de vocês, é um Fusca 1300, ainda nunca abri esse motor, provavelmente a taxa dele é original do carro, 6,8, tá com um carburador 30 PIC S, isso aqui vai ser difícil de encontrar hoje, mas é um 30 PIC S, né? Não tem nada de anormal, ele tem a borboleta do afogador. Até vou fazer um vídeo depois sobre o ganho de tirar a borboleta do afogador, que é praticamente, num motor pequeno, é praticamente pífio, né? E vou fazer também um vídeo sobre, que o rapaz perguntou, com o aumento do etanol, se é melhor aumentar o Venturi, né? Que no caso, com o aumento do etanol é melhor diminuir o Venturi, né? Então vou fazer um vídeo sobre isso também. E então estou com o 30 PIC S, estou com o principal dele 122,5, estou com o ar 110, estou com a lenta 50, estou com o injetor 50, o econostat na tampa dele original do PIC S é 50, o volume de injeção dele eu abaixei para 1,3, no entanto eu fiz um furinho acima aqui do outro furo, que se eu colocar isso daqui aqui, ele vai dar 2,1 de injeção, vai injetar bastante, gasta mais. Então eu subi aqui, não deu falha, e o ponto, eu estava andando com 15 a 35, agora está de 13 a 33, né? Não chega bem a 33, dá uns 32 aqui. E a cápsula de vácuo, que não encontrei mais para comprar, devia ter pegado duas na época que eu peguei essa daqui, porque já encerrou e eu não achei mais, que é uma cápsula de vácuo boa, ela é perfeita para um carburador, é o que deve ser. E ela tem 12 de avanço, então final aqui, ele dá, se fosse aqui, ó, 12 com 13 dá 25, né? E 43, 53, não, vamos lá, 33 de final com 12, né? Tá a minha conta errada aqui, ó. 33 de final com 12 dá 45 graus de avanço final, se o vácuo tiver funcionando com baixa carga. Com alta carga, se eu pisar até o final, ele vai dar os 33, né? Então é isso que eu estou usando nesse carro meu.
E o resto você já sabe, é tudo original, é platinado, é bobina, é condensador, a tampa. Eu dei uma limpada aqui, a tampa dele aqui é uma Bosch, né? Os cabos de vela, apesar de serem Bosch aqui, eles estão com as capas eles estão com as capas de vela aqui, ó, com essa parte da vela aqui original do meu Fusca, né? Tem até aqui, ó, até a guarda-pó aqui é original ainda, dos cabos de vela original que vieram nesse carro, né? Aproveitei os guarda-pós, estão perfeitos aqui, né? E os cabos de vela são originais e esses terminais aqui eles são originais, eles não têm resistência nesses terminais, né? Então ele é um carro que praticamente está tudo sem resistência, agora não tem nada resistivo, nem esse cabo, nem o rotor, nem as velas, nem os terminais de vela. Então ele está diretão. Então agora a gente vai tirar uma nova média de consumo para saber como é que ele está. Espero que tenham gostado desse vídeo e vamos fazendo outros vídeos daí no decorrer do mês aí, falando de mais algumas coisas aí. Muito obrigado e até o próximo.